Quem já passou por uma anestesia geral conhece bem aquela sensação, a contagem regressiva, 10, 9, 8 e de repente um apagão. Mas o que é que acontece exatamente nesse intervalo? Como é que uma simples inspiração de um gás consegue desligar a nossa consciência de uma forma tão completa e, felizmente, tão segura? É uma pergunta que dá ao que pensar, não é? Quase como se o nosso corpo tivesse um interruptor escondido. Então, nesta análise, vamos fazer exatamente isso. Seguir a jornada de uma molécula de anestésico, desde o momento em que entra nos pulmões até chegar ao cérebro, para perceber passo a passo como é que esse interruptor funciona. Muito bem, vamos a isso. Tudo começa ali, na primeira inspiração. O anestésico, que está em estado gasoso, entra nos nossos pulmões. Mas como é que ele passa do ar que respiramos para a nossa corrente sanguínea? A resposta, olha, está em duas leis bem conhecidas da física. O segredo aqui não é só a concentração do gás. É uma coisa que os físicos chamam de pressão parcial. Pense nisto como a força de empurrão individual que o gás anestésico tem, no meio de todo o oxigênio e nitrogênio que estamos a respirar. É essa força, essa pressão, que dá o pontapé de saída em todo o processo. E logo a seguir, entra em cena a lei de Henry. Basicamente, o que ela nos diz é que quanto maior for essa força de empurrão lá nos pulmões, mais moléculas de gás vão ser forçadas a dissolver-se no nosso sangue. Na prática, o gás deixa de ser gás e passa a ser um líquido, pronto para começar a sua viagem pelo corpo. Ok, o anestésico já está no sangue. E agora? A grande questão é, com que rapidez é que ele chega ao cérebro para fazer o seu trabalho? A verdade é que a velocidade com que se adormece varia muito de um anestésico para outro, e tudo depende de uma propriedade fundamental que define essa rapidez. Para entender isto, precisamos de falar do coeficiente de partição sangue-gás. O nome parece complicado, eu sei, mas a ideia é bastante simples. Basicamente mede o quão sedento o nosso sangue está por aquele anestésico. Um coeficiente alto significa que o sangue adora aquele gás e consegue dissolver imensa quantidade dele. E agora vem a parte que parece que não faz sentido, mas que é absolutamente genial. Se o sangue não gosta muito do gás, ou seja, se a solubilidade é baixa, ele fica saturado no instante. Isso faz com que a tal pressão parcial no sangue suba em flecha, empurrando o anestésico para o cérebro muito mais depressa. A conclusão é surpreendente. Quanto menos solúvel, mais rápida é a anestesia. E este gráfico aqui, olha, mostra isso na prática. O halotano é super solúvel no sangue. O sangue adora-o. Por isso, demora muito mais tempo para o sangue ficar cheio e começar a mandar o gás para o cérebro. Já o isoflurano, como é menos solúvel, faz o trabalho muito mais depressa. A velocidade, portanto, é o inverso da solubilidade. E pronto, a molécula de anestésico chegou ao seu destino final, o cérebro. Mas como é que uma molécula tão pequena e relativamente simples consegue desligar algo tão complexo quanto a consciência humana? Bem, durante muito tempo, a teoria era que os anestésicos se dissolviam na gordura das membranas das células nervosas e que isso, de forma indireta, afetava as proteínas. Mas a visão moderna, a chamada hipótese do receptor proteico, é muito mais elegante e direta. As moléculas de anestésicos funcionam como uma chave que se encaixa numa fechadura específica numa proteína. E essa fechadura tem um nome. É o receptor GABA-A. O que o anestésico faz é ligar-se a este receptor e, basicamente, encravar o seu portão na posição aberto. Isso permite que uma avalanche de íons negativos entre nos neurónios. O resultado? Os neurónios ficam calmos, deixam de disparar e a atividade cerebral em geral é suprimida. É o interruptor a ser desligado. E como é que se mede a força de um anestésico? Para isso, existe uma medida padrão chamada CAM, ou concentração alveolar mínima. É, de forma simples, a dose necessária para fazer efeito. A regra é fácil. Quanto mais baixo for o valor da CAM, menos gás é preciso e, portanto, mais potente é o fármaco. Agora que já percebemos os princípios da velocidade e da potência, que tal conhecer alguns dos agentes secretos mais comuns nesta missão? Vamos ver como é que eles se comparam na vida real. E esta tabela resume tudo na perfeição. Repare no óxido nitroso, super rápido, mas muito pouco potente. Do outro lado temos o halotano, o mais potente de todos, mas também o mais lento, tanto para fazer efeito como para desaparecer, justamente por ser tão solúvel no sangue. Pelo meio, o sevoflurano e isoflurano tentam encontrar o melhor equilíbrio entre rapidez e potência.
E agora, uma curiosidade para partilhar com os amigos. De todos estes compostos, o óxido nitroso, às vezes chamado de gás do riso, é o único que não é uma molécula orgânica. É verdade, uma molécula inorgânica bem simples, mas com efeitos profundos no nosso cérebro. Mas claro, como em tudo na medicina, nenhum fármaco tão poderoso está completamente livre de riscos. A segurança da anestesia moderna é fantástica, sem dúvida, mas é importante conhecer algumas condições raras, mas muito sérias, que podem estar associadas a estes agentes. A hepatite por halotano é um exemplo clássico. O curioso é que não se trata de uma toxicidade direta do fármaco. É, na verdade, uma reação do sistema imunitário aos produtos que resultam da decomposição do halotano no nosso corpo. E o risco aumenta com exposições repetidas. E para termos uma ideia da dimensão do risco, a incidência é de cerca de 1 caso em cada 10.000. Pode parecer um número pequeno, mas foi significativo o suficiente para que o uso do halotano diminuísse drasticamente, dando lugar a agentes mais modernos e seguros. Existe outra condição ainda mais rara, mas que é uma verdadeira emergência médica. A hipertermia maligna é uma reação genética violenta que pode ser desencadeada por todos os anestésicos halogenados. Causa um aumento brutal da temperatura, rigidez muscular e uma crise metabólica generalizada. E o despertar? Bem, o despertar é simplesmente a física a funcionar ao contrário. Quando o anestesista fecha a torneira do gás, a pressão parcial nos pulmões cai a zero. O gradiente de pressão inverte-se e o gás começa a sair do sangue de volta para os pulmões para depois ser exalado. E à medida que os receptores GABA são libertados, a consciência regressa. E tudo isto deixa-nos com uma última pergunta, talvez a mais profunda de todas. Se a nossa consciência, a nossa percepção do eu, pode ser desligada e ligada de forma tão previsível por moléculas químicas tão simples, o que é que isso realmente nos diz sobre a natureza da própria consciência? É um pensamento fascinante que esta ciência do sono induzido nos deixa para refletir.